Então eu quero saudar todos vocês com a graça, com a paz do Senhor Jesus Cristo e rogar a Deus que abençoe a vida de cada um de vocês e que o Deus eterno se faça presente em seu lar, em sua casa, sobre a vida da sua família, também seja a bênção do nosso Pai Celestial, o nosso bondoso Deus que tem sido fiel e tem trazido para nós sempre uma palavra pastoral que tanto tem orientado a nossa caminhada cristã. E não vai ser diferente a nossa temática. Aos domingos nós temos o privilégio, a oportunidade de falar, de estudar um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras. E hoje nós estaremos trazendo, numa visão pastoral, numa visão bíblica, alguns conceitos da importância de manter sempre a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho aceso, que é a palavra de Deus. E eu queria inicialmente começar fazendo uma leitura que eu tenho certeza que você já conhece. Você conhece muito bem esse texto que está no Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105, que diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vou repetir. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu gosto muito desse texto porque me vem à minha memória pontos tão primordiais que elementarmente é uma redundância, mas porque eu falo com muita alegria, porque também faz parte da minha história de conversão. Quando eu aceitei o Evangelho, eu aceitei ouvindo, lendo a palavra de Deus. Como todos vocês bem sabem, eu fui de uma tradição católica e desde cedo eu fui levado a aprender aquilo que a igreja tanto nos ensinava. E aprendi muito bem o catecismo da igreja, aprendi toda a sua tradição, vivenciei dentro dessa história católica, que foi muito importante para o meu aprendizado naquele momento, alheio a ter contato com as Sagradas Escrituras. E graças a um presente que eu ganhei, chamado Bíblia, eu ganhei um exemplar da Bíblia de presente, e essa Bíblia ela foi a responsável para que eu aceitasse o Evangelho puro e verdadeiro, assim como é na vida desse que vos fala, a palavra de Deus. E eu lembro muito bem que eu ganhei uma Bíblia católica da edição Ave Maria, por uma pessoa que tinha um parentesco muito próximo naquela tradição católica e havia me presenteado aos 15 anos de idade. E não sabia ela que aquilo seria um dos maiores presentes que eu ia ter, e certamente esse presente faria parte da minha vida, da minha história, e mudaria completamente a minha maneira de ser, de viver, de pensar. E aquele adolescente de 15 anos teve um contato, um encontro verdadeiro com Deus através da revelação da sua palavra. E esse texto cai muito bem para a minha vida, para a minha caminhada de fé, quando eu olho para ela e lembro muito bem nas palavras do salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E aqui eu entendo como uma direção, um direcionamento que Deus daria para o meu caminho, para o caminho que Deus estaria marcando a história de um adolescente que ouviria a sua palavra, entenderia a sua palavra e naquela palavra ouviria e haveria de obedecer a sua palavra, e mais do que justo dizer que anos depois estaria tendo um encontro mais próximo com a sua vocação, com o seu chamado pastoral. E o texto, quando o salmista diz: luz para o meu caminho seria iluminado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus faria parte da minha história, da minha vida, da minha caminhada cristã. E esse texto ele fala muito forte ao meu coração, porque eu entendo que esse texto traz para mim
entendimento, a compreensão de que Deus estaria me dando direção, Deus estaria iluminando as minhas decisões e me abençoando com a sua palavra. E tenho certeza que não é diferente com você, não é diferente para com a sua vida. Deus tem tratado com bondade, Deus tem tratado com misericórdia. E a causa da misericórdia de Deus, todas as manhãs se renovando em nossa vida, é que nós não somos consumidos. E aprove a Deus nos abençoar com toda a sorte de bênção. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Meus queridos irmãos e irmãs, eu queria trazer nesse mesmo direcionamento alguns textos que vão nos ajudar a compreender a importância de viver e de experimentar a palavra de Deus como revelação para o ser humano, ou seja, para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida do ser humano. E eu posso me resguardar, como sempre gosto de usar essa palavra, porque nós somos resguardados segundo a palavra de Deus. Porém, o propósito maior desse estudo é fazer com que você compreenda que nós precisamos olhar para nós e olhando para Deus, vendo a sua palavra, as Sagradas Escrituras, e entender a condição em que nós estamos, a condição que nós nos encontramos. Quem somos nós? Se olharmos do ponto de vista como ser humano, nós somos meramente homens e mulheres, seres humanos pecadores. Estamos destituídos dessa glória de Deus. Mas aprove a Deus, na sua infinita misericórdia, bondade, trazer para nós em Jesus a revelação do Deus, o Deus que sempre existiu e que passaria a estar conosco todos os dias até a consumação do século, através desse maior desejo de viver plenamente a sua presença diariamente. Então é uma alegria muito grande poder dizer a você, falar para o seu coração, que a palavra de Deus, a Bíblia, enquanto escrito sagrado, é uma forma, uma maneira especial como Deus se revelou para o ser humano, para mostrar através desses escritos, através de homens que foram inspirados divinamente por Ele, para que a sua palavra chegasse a todas as pessoas e todas as pessoas passassem a conhecer um Deus que existe e que sempre existirá. Porque esse Deus precede toda e qualquer criação. Antes de todas as coisas viesse à existência, Deus sempre existiu. Queridos irmãos e irmãs, uma outra maneira, uma outra forma de entender, além das Sagradas Escrituras, como uma revelação especial da existência de Deus, nós temos através de Jesus. Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio Deus, na natureza de ser humano, através da imagem do seu Filho, ele veio à existência e habitou entre nós. E nele, para ele, todas as coisas vão convergir para a glória desse mesmo Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Que maravilha! É um privilégio saber que nós temos um Deus que se revelou através do seu Filho. E através da vida do seu Filho nos trouxe a presença real do seu Espírito. Jesus vive e Ele é real, Ele está entre nós. Jesus nos deu, através da graça do Pai, da missão que havia colocado sob a sua responsabilidade de morrer em nosso lugar, mas ressuscitar. E, sobretudo, nos dá a permanência da sua presença através do Espírito Santo. Portanto, se eu fosse apontar uma outra revelação, eu não quero fazer isso, mas apenas para compreender que Deus continua falando através de nós e através da sua igreja pelo seu Espírito Santo. Você é um portador da presença de Deus. Você é portador do Espírito Santo, que há de convencer o ser humano acerca de todas as coisas, em particular acerca do pecado, do juízo e da justiça. E ele continua trazendo através do Espírito Santo a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor da vida, nos convencendo acerca da importância de entender essa grande verdade. Então eu queria trazer para o seu coração
que vamos apenas ficar com essas duas formas, essas duas maneiras, como Deus se revelou, como Deus continua se revelando, através das Sagradas Escrituras e através de Jesus Cristo, Senhor da nossa vida. Eu chamaria isso de dupla revelação, uma forma especial, necessária, que Deus trouxe devido à queda do homem, o homem que pecou contra Deus, e ali esteve separado, destituído da sua glória. Então Deus se manifestou através da sua bondade, através da sua graça, para nos trazer, através das Sagradas Escrituras, o principal meio pelo qual o homem natural passaria a conhecer a Deus, e através de Jesus Cristo, a maneira tão extraordinária como Deus condicionou a salvação para o ser humano, para todo aquele que estiver em Jesus tenha vida e vida eterna, a vida plena, a plenitude dessa vida. Queridos irmãos e irmãs, é também para nós uma alegria muito grande saber que há um propósito em toda essa história da salvação. Há um propósito pelo qual Deus se revelou através das Sagradas Escrituras e por meio de Jesus, para que todos os meios fossem para a glória do seu santo nome. E a partir de então esse propósito tornaria o ser humano um ser humano separado, agora separado por Deus para um processo de aperfeiçoamento, para que a salvação estivesse presente na vida dele, e que esse ser humano que outrora era caído, estava destituído da glória de Deus, por sua misericórdia, agora vivesse para que o seu nome fosse honrado, onde todas as coisas em sua vida também contribuíssem para que ele fosse glorificado. Então, o alcance da palavra de Deus, a palavra por meio daquele que é Senhor e vive entre nós, é que chegue a todas as pessoas. E quando a gente fala da Bíblia, nós estamos falando de um livro que tem como finalidade o propósito de revelar que Deus é o Senhor da vida, de fazer com que o ser humano compreenda que há salvação. E essa salvação está em Jesus Cristo, o Senhor da vida, o único, verdadeiro, aquele que é a verdade, aquele que é o único caminho, aquele que sempre será a vida para todo aquele que nele crê. Por isso eu quero afirmar para vocês que nós precisamos sistematicamente colocar em nossa vida como um propósito o estudo das Sagradas Escrituras, meditar, aprender, ouvir a voz de Deus através das Sagradas Escrituras. O estudo da Bíblia, portanto, é importante, é necessário para que haja no seu coração cristão, na vida do crente, a causa maior para esse alcance divino, o livro sagrado, que vai nos sustentar em toda e qualquer situação. E uma das maiores possibilidades de nos aproximar cada dia mais de Deus é a gente aquecer a nossa fé. Por isso nós precisamos ter fé, acreditar que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E aquecer essa caminhada de fé significa dizer, aquecer a nossa fé através da oração. E Calvino bem disse que a oração é o exercício da fé. Quanto mais exercitamos a oração, mais nos aproximamos de Deus, mais passamos a depender da sua presença, mais passamos a depender da sua vontade. Eu queria dizer para você que é cristão, nós que somos cristãos, devemos sempre estar prontos. Então, portanto, prepare-se como cristão a buscar na palavra, as Sagradas Escrituras, a compreensão pela qual é a razão necessária da nossa fé. Que fé é essa que tanto falamos? Uma fé que está em Jesus Cristo. Uma fé que implica no fato de um testemunho cristão. E esse testemunho cristão só é válido quando há um fundamento no reconhecimento e também na prática da palavra de Deus. Portanto, eu gostaria de repetir para você todo esse conhecimento sobre as Sagradas Escrituras, toda essa vontade e desejo de aquecer a nossa vida cristã através da fé, motivados pelo exercício constante da oração,
é trazer para nós a razão da nossa fé. E isso implica no fato de que o testemunho cristão, ele só será válido quando estiver fundamentado no conhecimento e também na prática da palavra de Deus. Por isso eu gostaria de dizer para você que é cristão, você que acredita na palavra, nas Sagradas Escrituras como palavra de Deus, que você deve buscar o fundamento, a razão pela qual você crê em Jesus Cristo. E o principal motivo é o conhecimento sobre Deus e a certeza de que você estará praticando essa palavra, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras na sua vida. Agora, é necessário, portanto, também fazermos com que haja no nosso coração o desejo de tão somente validar toda a alegria de poder viver a palavra de Deus, na certeza de que nós teremos sempre por certo a razão da nossa esperança, que é a nossa fé em Jesus Cristo. Eu gostaria, queridos irmãos e irmãs, dizer para vocês que é necessário que você, eu, tenhamos sempre como ponto de partida a certeza de que a fé do cristão deve ser como a fé de um obreiro aprovado. Segundo o apóstolo Paulo, na carta que escreve em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, ele fala do obreiro aprovado, daquele homem, daquela mulher, do cristão que saiba manusear bem a palavra da verdade. Você deve estar pronto. E ele diz assim: Timóteo, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear a palavra da verdade. Essa palavra que tem sido lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra Sagradas Escrituras, que nos traz no ensino, na poesia hebraica, no primeiro salmo: bem-aventurados são aqueles, você e eu, que medita na palavra do Senhor. Esse homem, esse ser humano, esse cristão, ele tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Essa palavra que tem sido para nós o fortalecimento da nossa caminhada, da nossa fé, e principalmente essa palavra que tem aquecido o nosso coração. Você como cristão, eu como cristão, homens e mulheres que vivem, que sabem manusear a palavra de Deus, aprenderá sempre e verá grandes necessidades diariamente de viver nesse mundo, nesse século, para darmos bom testemunho e mostrar ao mundo que Jesus Cristo é quem vive em nós. Já não somos nós que vivemos, mas é Jesus Cristo que está vivo. O nosso Redentor vive. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. E Deus nos revelou a sua generosidade, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu amor incondicional, através dessa ação, dessa forma especial como Ele escolheu, para tornar um dos seus maiores planos, que é o plano da salvação, um plano que pudesse chegar até o fim, até a morte de cruz, através de Jesus Cristo. Esse que nos deu a vida e a vida em abundância. A nossa necessidade enquanto cristão é fazer com que alimentemos a nossa fé. E aqui a fé do cristão, quanto mais ele está próximo de Deus, mais ele enxerga o ensino das Sagradas Escrituras como uma palavra de Deus que vai trazer para nós a valorização espiritual, a espiritualidade de uma convicção medida a aplicação dessa leitura que sempre faremos diariamente. Movidos por ela, levaremos bons exemplos e daremos o nosso testemunho de que Cristo é quem vive em nós. Já não somos nós. As nossas ações, as nossas palavras, nossas atitudes, o nosso comportamento serão de fato condizentes com aquilo que ensinamos, com aquilo que praticamos. Portanto, não devemos ser apenas ouvintes, devemos ser praticantes da palavra. Palavra que devemos colocar diariamente como uma ação contínua, de um desejo, de uma vontade, que sempre agradará a Deus em todas as coisas. Você, eu, todos nós somos responsáveis em viver a cada dia a certeza
de que as nossas vidas estão sempre nas mãos do nosso Pai, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial. Queridos, nós precisamos dar luz a esse entendimento, na simplicidade do que nós precisamos, como cristãos, entender sobre a palavra de Deus, é exatamente compreender qual é a vontade de Deus através das Sagradas Escrituras. Através de Jesus nós já sabemos. Jesus Cristo nos trouxe a salvação. E nós precisamos, no exercício da alegria de sabermos que somos salvos, dar bom testemunho, vivermos segundo a vontade de Deus. Mas a Bíblia é um alimento, é um pão que vai sempre fortalecer a nossa fé. E por isso nós precisamos nos debruçar nela, aprender cada dia nela as verdades absolutas de Deus, para que não venhamos viver na ignorância, venhamos a viver uma falta de compreensão, de entendimento sobre o que Deus quer para nós. Se você olhar lá no Salmo 119, no versículo 130, bem um pouquinho para frente, depois do 105 que nós lemos, o 130, Salmo 119, versículo 130, diz assim: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Eu gosto muito dessa leitura, desse versículo, porque, como já disse no início desse estudo, e alguns de vocês já sabem, a minha conversão se deu através da leitura da palavra de Deus. Eu não era nenhum teólogo, não tinha nenhuma formação, não sabia nada sobre história, não sabia nada sobre filosofia e muito menos sobre teologia. E Deus me concedeu a graça de entender que o seu amor é incondicional, que Jesus Cristo é o Senhor da vida, que Jesus é o Salvador, é a luz do mundo. Aquele que tem um filho tem a vida, aquele que não tem um filho não tem a vida. E nós, enquanto pessoas simples, e eu não me considero aqui nenhum teólogo, eu me considero um servo de Deus como você. O conhecimento sobre teologia foi um processo de aprendizado e formação para o fim do exercício do ministério sagrado. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos ter um olhar de simplicidade, buscar no entendimento da simplicidade de quem somos e daquele que de fato pode nos alimentar, nos mostrar, nos ensinar e fazer valer todo o aprendizado da sua palavra, é saber que assim como eu, você, todos nós somos pessoas simples aos olhos de Deus. E a cada dia Deus nos dá a condição de aprender sobre a sua palavra. E exatamente o verso diz: a revelação das tuas palavras, a revelação das Sagradas Escrituras, a revelação da Bíblia, esclarece e dá entendimento a todas as pessoas simples, assim como eu, assim como você, assim como todas aquelas pessoas que mantêm-se na simplicidade de entender que todo e qualquer conhecimento que temos sobre Deus não é nosso, é fruto da bondade, da misericórdia que o Senhor tem sobre nós, seus filhos e filhas, seu povo, e por isso Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção. Eu me considero também uma pessoa simples. Quando pego a palavra de Deus, eu vejo a grandeza, a onipotência, a forma tão grande como Deus é, como Ele se revela de uma maneira tão simples através de Jesus Cristo. Jesus não teve em momento algum, e nem em seu coração, o desejo de se comportar como um doutor da lei. Ao contrário disso, Jesus cumpriu a sua missão com simplicidade, com obediência e com responsabilidade, compromisso, fidelidade e alegria, mesmo sabendo que ia sofrer, mesmo sabendo que seria caluniado, maltratado, injustiçado, mesmo sabendo que estaria numa cruz. E, no entanto, naquela mesma cruz, de braços abertos, olhando para todos, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. Eu e você devemos buscar diariamente, na necessidade de conhecer a palavra de Deus, na simplicidade de entender que sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Devemos buscar sempre em Jesus Cristo a garantia de que o conhecimento sobre aquilo
ou a quem Deus de fato é, só vem através do único e exclusivo Senhor da nossa vida. E esse se chama Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Portanto, queridos irmãos e irmãs, quando vocês olharem para as Sagradas Escrituras, lembrem desse versículo 130 do Salmo 119. Vou repetir, Salmo 119, versículo 130. O 105 é o versículo-chave do nosso estudo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, no caminho em que você vai andar, ou seja, no caminho em que você estará caminhando. E redundância sim, você terá a palavra de Deus para lhe dar direção. E você terá também lâmpada, uma luz acesa para iluminar toda a sua caminhada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então você terá um caminho iluminado. Aí você lembra desse salmo quando nós aprendemos no versículo 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dará entendimento aos simples. Queridos, nunca seja prepotente. Nunca ache ou pense que você sabe tudo, que você sabe as Sagradas Escrituras, que você é um catedrático, um doutor, ainda que conheça grego e hebraico. Você pode ter todo esse conhecimento, toda essa ciência, mas se você não tiver simplicidade, se você não entender que quando se trata da palavra de Deus, quem esclarece, quem dá entendimento é Deus, e Ele faz isso aos simples, ou seja, aqueles que não são arrogantes, aqueles que não se prevalecem do conhecimento humano para afirmar qualquer presunção categoricamente em razão, em função da inteligência humana. Olha, Deus, e graças à sua onipotência, à sua onipresença, Deus, Ele sabe de tudo. Deus vê todas as coisas e Ele sabe, assim como conhece a nossa vida, e sabe de fato que a nossa maior razão e a maior suficiência, se há algo de bom em nós, é porque provém da sua bondade e da sua misericórdia. Procure na simplicidade da sua vida cristã ser um cristão autêntico, verdadeiro. Viva a plenitude da presença de Deus. Viva a alegria, a felicidade de ser um cristão renovado, cheio do Espírito Santo, orando, buscando a presença de Deus, cultivando a sua palavra, fazendo orações de intercessão por todos os necessitados. Essa é uma prática e uma excelência para uma vida cristã, movido e motivado pela importância de conhecer e sabermos que a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, ela nos dará entendimento, ela nos mostrará o caminho que devemos caminhar. E para você, assim como eu, já sabemos que caminho é esse. O nosso caminho é Jesus Cristo. A verdade única pela qual nós estaremos sempre defendendo está na absoluta certeza de que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. E mais do que qualquer que seja a passagem da vida do ser humano nessa terra de viventes, se há vida, essa vida sempre existirá em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a razão da nossa vida. Portanto, devemos nos esmerar na palavra de Deus e buscar como regra de fé e prática essa instrumentalidade do conhecimento oferecido através das Sagradas Escrituras como palavra de Deus, como espada para todo cristão. Queridos irmãos e irmãs, gostaria do meu profundo coração, com desejo pastoral, de que você estudasse, de que você aprendesse as Sagradas Escrituras, que você ouvisse, que você não abrisse mão da oportunidade, eu diria da oportuna necessidade de viver todos os dias para crescer na sua fé e sempre buscar a palavra de Deus. Talvez você me pergunte nesse momento: pastor, mas por que o cristão deve estudar sempre a Bíblia?
É como se fosse um livro que nunca terminasse ao seu fim. Eu queria repetir aqui para você aquilo que já disse em outra oportunidade. A Bíblia é o único livro em que você lê com a oportunidade de ter o autor desse livro do seu lado. Então, quanto mais você lê esse livro, mais Deus estará presente. Quanto mais você exercita a sua vontade, mais você sentirá essa presença de Deus. E quanto mais você conversa com Ele, busca a sua presença através da oração, mais do que qualquer que seja o seu desejo, Ele te mostrará o que você de fato precisa para viver e ser um cristão feliz. Dentre todas as razões que eu poderia te apresentar, por que nós precisamos estudar sempre a Bíblia? Porque todos os cristãos deveriam entender que a Bíblia, ela é o nosso manual. Assim como eu tenho a necessidade, quando eu adquiro um equipamento, a exemplo de um aparelho celular, para que eu possa explorar com toda a intensidade todos os recursos que esse aparelho pode me oferecer, e se eu quiser com inteligência conhecer todos os motivos que me levam a acreditar na funcionalidade, na importância daquele instrumento chamado aparelho celular, eu devo buscar no manual. E eu devo aprender com esse manual. E com essa mesma interpretação, eu queria dizer para você, se você quer ter uma vida íntegra, uma vida compromissada, se você quer saber a funcionalidade de uma vida cristã, na vida do crente, aprenda com as Sagradas Escrituras. Essa é uma boa razão pela qual a Bíblia será um manual de instrução, onde você aprenderá valores, onde você terá princípios, onde você honrará cada momento em que você precisar discernir, tomar uma decisão, fazer o que é certo, sempre apontando para fazer o que de fato é correto. Você sempre lembrará das regras infalíveis desse manual chamado Bíblia. A Bíblia é e sempre será um livro inesgotável. Inesgotável no sentido de que haverá sempre conhecimento, haverá sempre ministração de uma revelação, de uma palavra fiel e verdadeira, de alguém que é vivo, real, que está entre nós, que é o nosso Deus, para nos ensinar e nos mostrar todas as coisas. A Bíblia, portanto, é um livro em que o cristão ele deve manusear com eficiência para desempenhar bem a sua caminhada cristã, no exercício de um soldado de Cristo, de alguém que foi alistado a um grande exército, saber e conhecer diante das situações de risco, de perigo, que a Bíblia é e sempre será o principal manual, que terá toda a funcionalidade, todas as funções, será funcional para a nossa caminhada, para a nossa vida cristã. Não é à toa que Paulo, quando impulsiona uma palavra pastoral para Timóteo, Timóteo, procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba manusear bem a palavra da verdade. Quando ele diz manusear, aqui eu resgato novamente a ideia de que a Bíblia é um manual para o crente. A Bíblia é um livro de instruções para o cristão. Se você conhecer, se você entender as Sagradas Escrituras na sua funcionalidade, você lembrará que todo esse processo aconteceu onde houve o aprendizado, onde o ensino-aprendizado aconteceu, porque você entendeu exatamente que a Bíblia é um manual para todo crente, para todo cristão. Por isso Paulo diz a Timóteo, procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que saiba saiba manusear a palavra da verdade. Portanto, queridos irmãos e irmãs,
um bom profissional em qualquer área, para ele se empregar e ter uma carreira eficiente dentro da sua profissão, ele precisa estar aparelhado das suas ferramentas, saber manusear cada ferramenta, para que o ofício profissional seja executado com toda eficiência. Queridos, digo mais para você, como cristão, como líder religioso, como alguém que é um gestor eclesiástico, como alguém que desempenha alguma função na igreja, ou se você apenas é um membro, um cristão, você precisa manusear essa palavra, você precisa manusear esse livro, que é um manual para a nossa vida cristã, assim como qualquer profissional precisa saber manusear suas ferramentas, de acordo com seu ofício. Como cristão, você tem que ter a responsabilidade de levar sempre em conta que quanto mais você souber manusear esse livro, esse manual cristão, você será um eficiente cristão, um eficiente crente. Toda essa relação deve estar ligada, associada àquilo que nós precisamos aprender sobre a palavra de Deus. Há um outro texto, antes de nós concluirmos, que eu gostaria de ler. Está registrado em Isaías, capítulo 55, versículo 11, que diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Queridos, nós estamos vivendo um momento difícil, um contexto que tem trazido para as pessoas muita preocupação. E não é por acaso que eu também, você, estamos diante de um contexto que, se a gente olhar com os olhos humanos, está incerto. Nosso país, sua política, sua economia, a saúde pública. Olhando para tudo isso, eu fico a pensar, e tenho certeza que você também fica a pensar: como será o futuro? Como será o dia de amanhã? Eu não sei te responder. Eu também não tenho uma resposta, humanamente falando. A resposta que eu teria pela própria palavra de Deus é levar em conta que o nosso Deus, ele não muda. O nosso Deus, ele é imutável. O nosso Deus, ele é soberano. Ele não perdeu o controle. Ele tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, porque não abriu mão da sua soberania. E eu entendo, como resposta, trazendo o que é a palavra de Deus e sua importância, é aquilo que o autor aos Hebreus registra. Quando nós pensamos que o nosso Deus, ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente será Deus. Essa é a razão pela qual eu, apesar de olhar para frente como um ser humano, ver tudo incerto, eu tenho a certeza e a garantia, com os olhos da fé, à luz das Sagradas Escrituras, que o nosso Deus tem o controle de todas as coisas. Que o nosso Deus é como o salmista nos traz a imagem. Ele é o guarda de Israel. Ele não dorme, ele não dormita. E enquanto você dorme e você descansa, ele está como sentinela, vigiando, resguardando, nos protegendo, nos abençoando, nos ajudando. E sobre todas as quaisquer que sejam, a própria incerteza que nós temos do dia de amanhã é que nós devemos lançar mão no nosso Deus, confiar, esperar nele. Confia no Senhor e faz o bem. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo mais ele o fará. Eu tenho a certeza que quando nós entregamos a nossa vida, quando nós depositamos em Deus o nosso desejo, quando nós apresentamos ao Senhor aquilo que temos, que não é
apenas o nosso desejo, deve ser também toda a nossa vontade. Vontade essa que nos faz acreditar que enquanto alimentar a nossa fé com a palavra de Deus, com a vida voltada para o ensino compreensivo daquilo que Deus é e verdadeiramente como Ele se manifesta em nossa vida, nós vamos entender de fato que a nossa confiança está sempre estará no nosso Deus que criou os céus e a terra. Por isso, quando Isaías, o profeta Isaías, um homem de Deus, um profeta que viveu 700 anos antes de Cristo, ele disse, assim será a minha palavra. Ele falando, Deus falando através do profeta Isaías, assim será a minha palavra, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Louvado seja Deus. A Bíblia, ela alimenta as nossas vidas. Ela alimenta a nossa alma. E eu não tenho dúvida que o estudo da palavra de Deus, ela nutre, ela traz um crescimento espiritual. Ela é tão indispensável à nossa alma como o pão é indispensável ao corpo, como o alimento. Em outras ocasiões, quando falei sobre oração, eu disse para você que assim como o nosso corpo precisa de oxigênio para sobreviver, a nossa alma precisa de oração. E aqui eu quero dizer para você, assim como a palavra de Deus é indispensável para a nossa vida, é como pensar que o pão é indispensável para o nosso corpo, para a nossa alimentação, para a nossa nutrição. Assim deve ser a palavra de Deus. Ela é indispensável, indispensavelmente. Nós precisamos diariamente se alimentar dessa palavra, buscar nessa palavra o alimento necessário para que a gente esteja sempre nutrido e cheios da presença do nosso Deus. Porque não vos preocupeis, e não deve ser assim a nossa caminhada, se preocupando com o dia de amanhã. Antes devemos apresentar a Deus todas as nossas aflições. Quando Calvino diz que a oração é o antídoto para todas as nossas aflições, eu queria dizer para vocês que nós devemos apresentar a Deus. Se você está aflito, está preocupado, se você está pensando no que será o dia de amanhã, lembre que a oração é o caminho, porque nós, quando oramos, nós estamos buscando o antídoto para toda preocupação, para toda aflição. E assim como exemplo da oração, antídoto para todas as aflições, a palavra de Deus, o alimento necessário para a nossa alma, que nutre a nossa fé, ela é indispensável. Indispensavelmente, eu digo para você e afirmo, a palavra de Deus, ela sempre será necessária para a nossa caminhada. Portanto, queridos irmãos e irmãs, eu chego ao fim desse estudo, agradecidos a Deus, porque tenho a certeza de que o nosso Deus sempre será o Senhor da nossa vida. Não deixe de entender e nunca deixe passar por sua vida o desejo de buscar continuamente na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, o ensino sistemático, aquele que propõe uma caminhada transformadora, uma caminhada onde você será iluminado, onde a palavra de Deus estará iluminando sempre a sua vida e trazendo para o seu coração a certeza de que Deus está e sempre estará conosco todos os dias até a consumação do século. E aqui eu quero finalizar trazendo para vocês a retrospectiva da leitura que fizemos, Salmo 119, versículo 5. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E trazendo para vocês a importância de entender que a Bíblia é um livro em que Deus
revelou a todo ser humano que ele era Deus. E através da inspiração, através de homens que foram usados por Deus, essa palavra foi e se tornou um dos maiores livros lidos em toda a face da terra. E a última palavra que vem sempre virá da boca do Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. E finalizo lembrando a você nesse estudo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a segunda forma, maneira especial como Deus se revelou ao ser humano e agora revelou seu amor incondicional através de Jesus Cristo. De tal maneira Deus amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. E não esqueça do Salmo 119, o versículo 130 também, que diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Busque numa caminhada de fé, na simplicidade de um coração que sempre buscará constantemente a Deus e terá como resultado que Deus é quem esclarece e Deus é quem dará entendimento sobre aquela palavra pela qual será revelada. Não seja prepotente, seja simples. Se há algum conhecimento em sua vida e sobre Deus, lembre que tudo que você sabe, tudo que você conhece sobre Deus, nada mais é do que aquilo que Deus deixou ser revelado, conhecido. Deus te abençoe. Fica com Deus, fica com Jesus e que o Espírito Santo esteja no controle da sua vida, da sua família, em nome e pelo amor de Jesus. Amém.